Você é uma pessoa preocupada com coisas materiais? O texto diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas materiais. Tem gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com as coisas materiais. Tem gente que não tem tempo para Deus, para o cônjuge, para os filhos, para a família, para si mesmo, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Tem gente que casa por causa de dinheiro, que descasa por causa de dinheiro. Tem gente que mente por causa de dinheiro. Tem gente que se corrompe por causa de dinheiro, é corrompida por causa de dinheiro. Tem gente que mata por causa de dinheiro, que morre por causa de dinheiro. E tem gente que vende a alma para o diabo por causa de dinheiro. Porque só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o amor do dinheiro, não o dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Olha a história das guerras. De uma nação invade a outra. Por trás tem o poder, o amor ao dinheiro. Porque as duas coisas caminham juntas, dinheiro e poder. E Paulo diz mais que, por amor ao dinheiro, muitas pessoas se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitos flagelos. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje uma economia globalizada. É verdade, a economia é global. Por exemplo, dá um abalo lá na Bolsa de Singapura, de Nova York, e você sente o tremor agora e aqui no seu bolso, porque a economia é globalizada. Um efeito que ocorre numa nação impacta na outra, porque as coisas estão interligadas. E nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas, por exemplo, do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. E nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E precisamos mergulhar no consumismo para fazer essa máquina girar. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, talvez você também, uma criança que ainda não aprendeu a falar papai e mamãe ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sou referência porque fui criado na região rural, pé descalço. Mas que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico, muito simples. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi e nem fiquei com trauma por causa disso. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ele brinca longas 2 horas, encosta no canto e vira sucata. E se você não der outro, ele entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Nós somos essa geração consumista. Certa feita, um amigo meu me disse que a esposa e as 2 filhas disseram assim para ele: olha, nós temos que comprar sapatos novos porque vamos ter um casamento essa semana. É claro, ninguém duvida disso. Casamento é tudo novo.
Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? E abriu um closet, um armário, e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Nós chamamos isso de consumismo. Eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller, primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. E disse mais, o homem mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato de arroz com feijão e dormia uma noite toda bem dormida. A Bíblia chega a dizer que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Por isso a Bíblia diz mais, se as suas riquezas prosperam, não ponha nelas o seu coração. Por quê? Porque a essência da vida não passa por isso. É por isso que a Bíblia diz, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade, com o contentamento, é grande fonte de lucro. Salomão, que viveu no fausto, no luxo, num palácio cheio de ouro, com mesas fartas, diz que é melhor um prato de hortaliça, onde há amor, do que um banquete, onde tem ódio, falta de amizade. Então, algumas pessoas só se preocupam com as coisas materiais, e ainda que as consiga, ainda que as tenha, e as tenha em abundância, isso não vai trazer nem felicidade, nem segurança. Por isso Paulo orienta Timóteo a orientar os ricos do seu tempo, não ponha a sua confiança na instabilidade da riqueza, porque o dinheiro é volátil. E o dinheiro é bom. Ninguém está dizendo que o dinheiro não é bom. O dinheiro é uma bênção. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. O problema não é possuir o dinheiro. O problema é o dinheiro possuir você. O problema não é ter dinheiro no banco ou no bolso. O problema é ter dinheiro entronizado no coração. Jesus disse que dinheiro é mais do que uma moeda. Dinheiro é uma entidade. Dinheiro é um espírito. Dinheiro é mamon. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, as riquezas e a Deus, ao mesmo tempo. Então, seja grata a Deus por aquilo que Deus lhe deu. Você não vai ser mais feliz porque usa uma roupa de grife, ou porque anda num carro X, ou na casa tal, ou se hospeda no hotel tal, ou frequenta os restaurantes mais bem classificados. Isso tudo pode ser bom, mas isso não vai preencher o vazio do seu coração. Isso não vai satisfazer a sua alma. É por isso que Jesus diz assim, ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões vão tomar de você. Quando Rockefeller, esse primeiro bilionário do mundo, morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que o Rockefeller tinha deixado. E aí pergunta ao contador, e aí, me conta, quanto o Dr. John Rockefeller deixou? O contador respondeu, rapaz, ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão, não tem bolsa em mortalha. Você entrou no mundo sem nada e vai sair dele sem nada. Portanto, o que você granjeou entre o berço e a sepultura não é a razão da sua vida. Não viva focado no amor do dinheiro, porque isso pode trazer ruína para a sua vida. Ame a Deus, seja grato a Deus. Viva uma vida modesta, viva uma vida feliz, sem ganância, sem avareza, e você então encontrará o verdadeiro sentido da felicidade em Jesus, porque só Jesus pode fazer você verdadeiramente feliz. Deus abençoe o seu coração. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos aqui nos assistem. Oramos assim, em nome de Jesus.